Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. É o arrependimento que precede a regeneração, o novo nascimento, ou primeiro acontece o novo nascimento, para depois do novo nascimento chegar o arrependimento? Sejam bem-vindos, vocês estão participando agora do podcast Mostra o Texto, debate teológico de alto nível, como agora nessa manhã. Eu sou o pastor César Cavalcante e vou pedir para você já começar esse episódio se inscrevendo no canal. Desde que a gente saiu da rádio, então a gente só tem o YouTube, então se inscreve no canal. Tem novidade aí, vai ter aplicativo para quem gosta de ouvir somente, mas por enquanto não está funcionando ainda. Então se inscreva no canal. A gente podia estar, eu e o Cláudio, a gente podia estar matando, roubando e destruindo, mas ou fazendo investigações à noite, né? Como o pessoal lá de Goiânia. Mas estamos aqui humildemente pedindo para você se inscrever no nosso humilde canal para continuar crescendo na fé. Brincadeiras à parte, o tema é sério. O nome desse tema na teologia é Ordo Salutis. Esse nome é latim. Quem vai para a teologia, o negócio é saber os nomes em latim, né? E versa sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação. Claro que o Salvador é Jesus Cristo. Todos nós cremos que o Salvador é Jesus. Mas como que funciona essa ordem de salvação? A pessoa se converte, né? Ela crê, se converte e nasce de novo, ou primeiro ela nasce de novo, e porque nasceu de novo, ela crê, ela se converte. Bom, para tratar esse assunto aqui, vamos pela ordem de idade. Deixa eu ver aqui pela cara quem que vai ser pela ordem de idade. Eu acho que é o Cruvinel mais velho. Será, meu irmão? Pastor Roberto Cabeludo Cruvinel. Opa, Roberto Carlos Cruvinel, bem-vindo. Meu irmão, muito obrigado pelo Olha convite. esse cabelo, olha lá, pastor Cruvinel. Tá chique, né? Muito bem, parabéns. Garoto propaganda. Exatamente. De shampoo agora, exatamente. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Muito obrigado pelo convite, reverendo. Muito obrigado por compartilhar a mesa aqui. A você que abrilhanta esse podcast agora, minha saudação costumeira, dizendo Rei Irene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. É um prazer muito grande poder compartilhar de um podcast de alto nível, com excelência teológica, que tem o mote, né, do podcast propor às pessoas conhecimento bíblico e teológico, e com viés diferente até, para que as pessoas possam tirar as suas conclusões. Não é? Eu me sinto honrado de poder participar desse seleto grupo de irmãos que o senhor convida. Maravilha, maravilha. Com a gente também para participar desse podcast, reverendo Amauri, da Igreja Presbiteriana da Penha, está sempre com a gente aqui. Reverendo, bem-vindo, muito bom receber o senhor para tratar esse tema. A paz, César, paz, Cruvinel, bênção estar aqui mais uma vez. Deus derrame graça sobre cada um de vocês que estão aí, né? Cada um que está sempre aí conectado, acompanhando, crescendo e aprendendo. E tempo que eu não encontrava aqui com querido Cruvinel, bênção. Revela. Agora na configuração. A nova configuração. Modelo 2025. Pois é, irmão. É melhorar, não é? Tem que melhorar. Muito bom. Bom, eu agora fiquei com dúvida quem é o mais velho. Como é que é? Eu completei 59 anos de idade. Ele era mais... Você tem 59 anos? 59 anos. Ele era mais velho, agora está mais novo. Agora está mais novo. Na verdade, eu sou vintage, né? Sou Você clássico, é o quê? vintage. Lá sou no Mato Grosso falou outro nome. Que assim, quem anda de motocicleta, você nunca viu vaga para idoso para motociclista.
Fechou. Olha aí. Fechou. Acabou o argumento. Desculpa aí, né? E o senhor tem quantos anos? 57. 57. Então acertei. Acertou na Conversei ordem. com o Cruvinel, é isso aí. Eu tenho um pouco mais de... Vamos saber se a gente acerta na ordem da salvação. A ordem das idades Você sabe nós que... acertamos. Você sabe, vou propor um podcast aqui sobre as inteligências. Inteligência emocional e as idades. As idades do Legal. ser humano. Boa. É um podcast, é uma coisa interessante isso. Inclusive tem tese de mestrado nessa área aí. Bom, muito legal. Bom, vamos romper essa amizade então Tem agora. Tô dissertação de mestrado, aliás. Vamos lá. Ordo Salutis, Pastor Cruvinel. Dá mais retorno, por favor. Ordo Salutis, Ordem da Salvação. Chique aquele ali pra caramba. Pastor Cruvinel, o que vem primeiro na salvação? Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Isso é um fato. Tá. O que vem primeiro na ordem da salvação? O salvo, ele é salvo porque ele crê e aí ele nasceu de novo? Ou ele nasceu de novo e depois crê? Como que funciona? Maravilha. Irmãos, esse tema é tratado dentro da disciplina da teologia sistemática, que é a soteriologia, do grego soteria, salvação ou saúde. O termo, na verdade, a designação ordo salutis, ou ordem da salvação, foi criado por um teólogo luterano, Jacob Karpov, em 1737. Na verdade, é o dogma, é o doquel, aquilo que me parece. Mas qual é a protogênese da teologia? É a palavra de Deus. Meu entendimento, de acordo com a palavra de Deus, é que o arrependimento precede a regeneração. Por quê? Porque a meu juízo, e aqui nós vamos discutir e analisar os textos bíblicos, é o que está escrito. Qual é a ordem da salvação? O ser humano, não é? O antropos, né? O homem, ser humano. Essa palavra no texto bíblico em grego não fala de sexo masculino, mas de gênero humano. É levado a entender pelas Escrituras que o arrependimento precede a regeneração. Veja, Marcos capítulo 1, versículo 15, diz aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto grego, kai legon roti, peplerontai, rokairos. E aí o texto diz aqui, metanoite kai pisteu ento evangelho. O que o texto está dizendo? O que é isso? Isso é um imperativo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Se eu admitir uma visão... quanto tempo eu tenho, só para terminar o raciocínio? Não estou marcando tempo. Não tem marcando tempo, para não ser deselegante com o reverendo Amaury. Se eu entender, ter uma concepção diferente desta ordem, arrependimento e regeneração, eu vou ter que admitir uma predestinação, não é, incondicional. E aí nós temos os textos bíblicos que refutam essa ideia. Então, primeiro, arrependimento, depois regeneração. Ok, reverendo Amaury, o que vem primeiro na ordem da salvação? O que vem primeiro, né, na forma como eu entendo, é esse ato regenerador de Deus. Esse ato de Deus de abrir o entendimento. É esse ato divino, soberano, gracioso de Deus, quebrantando o coração humano. Eu não consigo enxergar nas Escrituras um arrependimento humano causando a ação divina. Eu vejo o arrependimento como resultado da ação divina. Essa ação divina já é uma ação regeneradora. Jesus vai dizer, né, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O novo nascimento é o que vira a percepção do ser humano. Paulo fala da salvação em termos de estava morto nos delitos e pecados, e Deus veio e deu vida. É essa vida de Deus que me capacita a ver as coisas de Deus. É essa ação do Espírito Santo que me faz entender que o meu pecado é pecado, que me faz perceber que aquilo do que eu me orgulhava é algo vergonhoso e agora eu abandono essas coisas, eu quero me libertar delas, eu quero retomar aí, né, ou tomar aí um novo caminho. Então,
eu entendo, né, dentro dessa ordem de salvação aqui, à luz do que Paulo vai dizer em Romanos 8:29, que tem a ver, de fato, com predestinação, e Deus chamou. E naquele ato de Deus chamar, esse chamado vem de maneira regeneradora, causando o arrependimento, e a partir aí do arrependimento, a resposta positiva e aí a sequência. Aí o senhor entende que no chamou já está o novo nascimento? Isso, nesse ato de Deus de chamar, esse chamado de Deus consiste em fazer nascer. Maravilha, interessante. Ok. Pastor Cruvinel, chamar ali é Kalel, talvez, né? Mas a questão é chamado para fora. Perdão, Kalel, exatamente. Eu estou falando de memória, Eclesia, mas não sei. Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte, só para analisar, porque eu estava pensando junto com ele aqui e adiantando o pensamento. Eu atrapalhei, vai, embora. Quando o chamou, é um auristo óbvio, né? Se você pegar o texto de Efésios, capítulo 1, fala elegeu, predestinou, em grego é um auristo, é um tempo acabado, óbvio, mas se você isolar o texto, você não vai entender o texto de acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que não pode ser deixada sem ser levada em consideração. O que é que o texto diz? Eleitos, óbvio, não é? Segundo a presciência de Deus. Então, a presciência de Deus, o chamado, não é? O chamado para todos os homens. O texto mostra o amor de Deus por todos os homens, não por alguns homens, não somente pelos eleitos. A Bíblia diz, Theos regapsen cosmon, João 3,16, Deus amou o mundo. Né? O amor de Deus é ofertado a todos os homens. A questão é, o chamamento necessita de resposta. Olha o que o texto inclusive de João 1,12. Mas todos quantos o receberam, olha a responsabilidade humana, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha Atos capítulo 2, versículo 21, que diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor, você está anotando o primeiro foi João 1,12, tá? Atos 2,21, que diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Que o texto grego mostra, inclusive, um verbo subjuntivo auristo médio, invocar o nome do Senhor. Quer dizer, o ato, a questão é ativa aí. O homem tem responsabilidade nisso. Respondendo à ação do Espírito Santo. É óbvio, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, mas o homem tem responsabilidade nisso, em aceitar. Há alguns que dizem, isso é pelagianismo, semi-pelagianismo, enfim. Mas eu só estou tratando aquilo que as Escrituras dizem. Vamos analisar, e aqui perguntando, né, ao reverendo Amaury, como que eu posso entender esse texto se a regeneração antecede o arrependimento? Primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Okay. E a resposta do homem, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Tá. Então o homem invoca sem ser chamado? Não existe invocação de Deus sem que haja um chamado divino. Perdão, que o senhor tinha me perguntado. Eu ia responder. Não, na sequência aí, né? Deixa eu só fechar aqui, então, o raciocínio e passa assim. A invocação, né, do pecador, ela tem a ver com o chamado divino. Ela é resultado do chamado divino. Ela vem depois da proclamação do Evangelho. Não existe o ser humano perdido, longe de Deus, de repente ele cai em si e diz, eu preciso de Deus, e aí ele vai invocá-lo. Não. Essa ação de invocação já é o resultado do chamado divino. Já é o convencimento do Espírito Já é um Santo. convencimento do Espírito. O que diferenciou daquele momento em que ele vivia endurecido, perdido, para aquele momento em que ele caiu em si? Ou seja, esse cair em si, né, exemplo lá do filho pródigo, quando se fala de salvação, tem a ver com essa operação do Espírito Santo, por meio da proclamação do Evangelho. Então, irmãos, o texto bíblico, eu estou dando alguns textos que eu gostaria de analisar juntamente com o reverendo Amaury,
e com o pastor César, que diz assim, Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ora, se eu pego Atos capítulo 17, eu vejo Paulo pregando entre estoicos e epicureus no Areópago, e vejo que alguns rejeitaram a mensagem, que alguns disseram, acerca disso te ouviremos novamente, e alguns seguiram Paulo. Então existe uma resposta humana à mensagem, porque a questão não é se o tema do debate não é se a salvação se dá por conta da pregação do Evangelho. Óbvio, a mensagem de boas novas, a pregação do Evangelho é que vai trazer o homem a possibilidade de salvação. Mas a questão é a resposta. Quando o texto diz arrependei-vos e crede no Evangelho, não é um imperativo? É um imperativo. Quer dizer, o Evangelho ele foi ofertado, então arrependa-se e creia nisso. Crendo, você será salvo. E o texto de Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Toda ação aqui ela é ativa, sim ou não? Senhores, teleinternal, agora é teleinternauta, eu estou ficando velho, viu, César? Não, eu estou ficando mais vintage, mais vintage é redundante, estou ficando vintage, porque na minha época era ouvintes, telespectadores. Mas eu pergunto aos senhores teleinternautas, a ação aqui é ativa ou não é? Se com tua boca confessares o Senhor, e ainda coloca o condicional, e em teu coração creres que Deus... São coisas conjuntas, até fazer um debate sobre o que significa isso, que é aquela questão do quem crer e for batizado será salvo, que eu me proponho vir aqui debater, dizendo que esse batismo salva, que tipo de batismo é, não é? Que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E aí, em português, não é? Eu tenho uma formação... Vamos lá. Agora, em português é uma voz reflexiva, mas em grego ela é média. Se você crê, você vai ser salvo. Se você confessar, vai ser salvo. Então, você tem que se arrepender para mudar de vida, para que a salvação chegue em sua vida. Reverendo, eu estou sentindo que o senhor fala muito menos, mas eu não estou controlando o tempo. Mas eu peço humildemente, venha ao irmão. Vamos lá, certo. Mas vamos lá. Essa questão, né, de confessar o Senhor é resposta. Não existe ninguém que confessa por si, de si. Ou seja, esse confessar o nome do Senhor é uma resposta, ainda que seja uma ação ativa do ser humano, ela é também reativa, ela é também responsiva, ela é também resultado de algo que aconteceu antes. Ou seja, confessar o nome do Senhor, ser salvo, isso tem a ver com coisas que aconteceram previamente, né? Um texto interessante para nós aqui é o próprio texto, né, de Atos, Atos 16, 14, que o texto vai dizer que Deus abriu o entendimento da Lídia para que ela compreendesse o Evangelho. Há uma ação de Deus que resulta na resposta de Lídia. Essa, eu entendo, é a ordem da salvação. Existe uma operação prévia do Espírito Santo. Não tem como o ser humano, aí, né, é uma discussão que... vamos pensar numa perspectiva calvinista, arminiana, pelagiana, né, que é o ser humano sozinho por si, sem uma ação prévia de algo de Deus na vida dele. Até Armínio vai dizer que aí é a graça, né, proveniente, ou seja, tem uma ação graciosa que diferencia esse pecador na hora que ele ouve o Evangelho e ele responde, né? E aí, nessa hora, a ideia que eu entendo, né, que Armínio defende é que naquela operação do Espírito Santo sobre o pecador, ele é capacitado a responder, ali ele tem um livre-arbítrio, antes disso não, ele está perdido, escravo do pecado. Aí na nossa linha calvinista não é isso também. Deixa eu entender essa questão do livre-arbítrio. O calvinismo, ele entende que o livre-arbítrio meio que desmerece a soberania de Deus, é isso? Assim, tipo assim, se o homem tem livre-arbítrio, então o conceito é porque assim, o que eu entendo aqui desse debate, livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, é o conceito de livre-arbítrio dentro do calvinismo, é a capacidade do ser humano de agir por si sozinho. Ele não tem essa capacidade. O conceito de livre-arbítrio está muito ligado
ou de não livre-arbítrio, está ligado, né, à questão de total depravação. O que é essa total depravação? Esse homem está perdido, e é o que o próprio Armínio vai defender. Ele vai dizer que a total depravação o livre-arbítrio é um ponto pacífico nos dois, mas é que a depravação no calvinismo ela inabilita a pessoa, inclusive, de ouvir, né? Isso, entendeu? Ele precisa de uma ação prévia para ouvir e compreender. Mas a minha pergunta foi, quando a pessoa está morta nos delitos e pecados, ou melhor, se você entende que o ser humano tem livre-arbítrio, isso significa que ofende ou macula a soberania. Vocês gostam de falar soberania de Deus? Como se Deus não fosse soberano, se eu tenho escolha, é isso? Não é isso. Não é... A questão do livre-arbítrio não é em relação à soberania de Deus. A questão do livre-arbítrio é em relação ao efeito da depravação total. Ou seja, esse ser humano, essa queda inabilitou o ser humano a exercer... É uma matéria da antropologia, não da teologia. Não, essa queda inabilitou o ser humano a exercer qualquer tipo de liberdade. Ele é escravo do pecado, ele é perdido no pecado, ele é incapaz de responder, de agir, de entender, de procurar Deus. Visão calvinista. E até de desejar Deus. Né? Okay, esse desejo de Deus é provocado pelo próprio Deus. Então, irmão, veja bem, até o desejo de Deus é mostrar, procurando Deus, às vezes de forma equivocada. Você observa lá em Atos 17, o próprio povo de Atenas tinha um altar ao Deus desconhecido. Eles necessitavam de encontrar um Deus que foi apresentado, o Deus real, através da instrumentalidade de Paulo, o apóstolo. O texto citado pelo reverendo Amaury, de Atos 16, mostra a ação de Deus no versículo 14, quando diz aqui, versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Nós não estamos negando aqui a ação do Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 14, mostra ele guiando, o Espírito Santo guiando na verdade. A própria tradução correta da palavra parácletos, sabia, irmão, que parácletos, no sentido, é alguém que se ajoelha ao seu lado se você estiver caído? É forte isso daí. É mais interessante que a própria tradução de advogado. É muito interessante. E o Espírito Santo agindo para que os homens cheguem à salvação. Agora, eu não posso negar o que a palavra claramente diz, que é a resposta do homem. Isso eu citei, não é? Em Atos 2:21, eu citei em Romanos 10, 9 e 10. E aqui eu gostaria de perguntar ao reverendo, eu vou ler mais um texto, mas gostaria de perguntar ao reverendo Amaury exatamente o que está escrito aqui. Me mostra o texto a seu juízo, ao juízo do meu irmão, que diz que a regeneração antecede ao arrependimento. Porque, olha lá, Tiago, capítulo 5, dizendo... É que ele apresentou logo no berço João 3. Qual? Tem que nascer de novo. Então, o texto de nascer de novo... começa dizendo assim, como é que é? Quem não nascer de novo não consegue ver o reino. E aí, nascer da água do Espírito. Tem um debate meu na televisão com o PH sobre esse tema, o que é esse texto, nascer da água, é a ação do Espírito, da palavra, Romanos 10, 17, mas deve haver uma resposta, e eu mostrei vários textos aqui, que a resposta ao Evangelho é o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, a metanoia, a mudança radical de pensamento. Como é que eu posso entender alguém regenerado se ele não modificou? Ora, qual é a lógica do arrependimento vir a posteriori da regeneração? É uma questão que, a meu juízo, escrituristicamente, não tem lógica. O texto de Tiago 5, 19 e 20 diz, irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, nós estamos abarcando toda a questão da soteriologia nesse debate aqui, eu não sou arminiano, mas entre calvinistas e irmãos que têm uma tendência arminiana. Se algum dentre vós se tem desviado da verdade, aí mostra a possibilidade de você desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, o pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse texto não mostra a responsabilidade pessoal, senhores? Não mostra a responsabilidade pessoal? Reverendo. Então,
não tem como, de fato, alguém ser regenerado e não responder ao Evangelho. Por isso é que entendemos que o chamado, né, ele é eficaz. E essa resposta ao Evangelho só é possível por esta ação prévia do próprio Deus. Por isso que a própria fé, na palavra de Paulo em Efésios 2, é chamada de dom de Deus. E ele diz, não vem de vocês, né? Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Essa salvação, essa obra... Perdão, graça, só para eu entender, desculpa. Fé, tudo é obra de Deus. Sim. Perdoa, querido irmão, uma parte, só para eu entender. O que é dom de Deus em Efésios 2? Tudo. A graça, a fé, tudo, o pacote. Tudo é a dádiva de Deus. Tudo é uma operação de Deus na vida humana, né? Quando nós colocamos aqui, né, Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção de fatos que se esperam. Ou seja, essa certeza é resultado da ação do Espírito Santo. Eu não creio por mim mesmo, né? O ser humano não tem capacidade de crer por si mesmo. Ele tem problemas teológicos, ele tem problema de queda, ele tem problema espiritual, ele tem problema moral, ele tem problema de raciocínio. E em tudo isso ele é inabilitado a crer por si. Essa fé, ela é resultado da... até por isso, né, que não existe crer sem ser chamado, não existe fé sem proclamação do Evangelho. É por isso que a salvação se dá pelo ouvir o Evangelho. Por quê? É ao ouvir o Evangelho que acontece essa operação do Espírito Santo, que faz dar ouvidos, que abre o entendimento para compreender aquilo que está sendo pregado, como foi no caso de Lídia, e a partir daí ela entende a salvação e avança, né, o processo. Legal. Bom, só que um adendo de uma visão exegética, né? Meu ponto de vista, Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus ali é a graça. A fé é o instrumento da manifestação da graça. A fê, no caso, inclusive eu estou com o texto aqui aberto. A fé vem do homem, seria isso? A fé é a resposta. Inclusive a palavra fé, que é do grego pistes, dependendo do texto, tem significado diverso. Isso se chama, em teologia, polissemia lexical. O que aquela palavra significa dentro de um texto, do enunciado. Vou dar exemplos. Gálatas capítulo 5, fé ali é fidelidade. Parte do fruto do Espírito. Hebreus capítulo 11, já foi citado aqui pelo pastor, é uma fé que faz com que você creia no sobrenatural, mas difere de 1 Coríntios capítulo 12, que é dom de Deus. Nesse texto aqui, a meu juízo, dá sustentação para a posição que eu estou colocando. Pela graça sois salvos, a parte de Deus, mediante a fé, a minha resposta. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? Não é a fé, é a graça. A graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então, eu observo, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um projeto de Deus e leva em consideração o arbítrio do homem. Existe uma série de textos bíblicos, mas muitos mesmos, que mostram o livre-arbítrio, diferentemente da visão dos meus irmãos calvinistas, que entendem que o ser humano tem uma livre escolha e não livre-arbítrio. Ele pode escolher, mas ele não pode decidir a favor de ser salvo ou não. A meu juízo, isso contrapõe diversos textos bíblicos que eu posso citar aqui, e até mesmo de Hebreus 6, que é um texto difícil e que é muito colocado nos debates. Ok, reverendo. Então, eu entendo, né, para mim aqui, está claro no texto de Efésios, que o dom de Deus é o pacote completo, não tem como separar, né? Ou seja, Deus me dá a graça e eu entro com a minha parte, que é a fé. Ou seja, não, a fé é resultado dessa operação graciosa. Tanto é que Paulo começa... logo no começo, né, da carta, ele já está dizendo, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, e aí depois ele vem no tempo e no espaço, ele fala do que acontece na eternidade, e agora no tempo e no espaço ele diz, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai dizer depois na sequência, né, ele nos ressuscitou. A salvação é narrada do ponto de vista de Deus como agente causador dela,
né, no fato de Deus me ressuscitar, no fato de que eu era escravo de Satanás e ele me libertou da escravidão de um mercado de escravo, e eu era escravo do meu próprio desejo, da minha própria natureza caída, e esse regenerar, né, esse ressuscitar tem a ver com esse regenerar da minha natureza caída também, essa inclinação da carne que é para outro lado. Paulo vai dizer que o pendor da carne é contra Deus. Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer que a graça se manifestou salvadora. A expressão que ele vai dizer lá, educando-nos. Ou seja, graça não é algo passivo, um presente passivo que Deus coloca ali e diz, pegue se você quiser. A graça é um presente ativo de Deus, que vem sobre nós. Graça é uma ação ativa de Deus na salvação por meio do seu Espírito. Daí eu entender que a primeira coisa que acontece é essa ação do Espírito Santo regenerando, me capacitando ver, o homem não tem escolha. me capacitando crer. O homem não, a escolha dele não muda. É uma ação divina. Predestinação, como Paulo vai dizer no começo, olha, Paulo começa lá atrás dizendo, ele nos escolheu em Cristo. Ele não fala que eu escolhi a Cristo. Ele diz, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, é uma escolha divina. A escolha divina, se é Deus quem escolheu, a escolha é dele. Pastor Cruvinel. Muito interessante. Eu acho até que nós deveríamos, não sei que hora termina o debate, mas o reverendo citou diversos textos, eu gostaria de analisar um a um. Colocar o texto na mesa e vamos analisar o que o texto diz. Bom, por exemplo, já falou de Efésios e eu vou fazer uma colocação com relação ao texto de Efésios, que ele nos elegeu usando o paralelismo real, ou o contexto remoto, tá? O que é paralelismo real? Quais são os textos bíblicos que se referem àquilo que está sendo dito? Isso é hermenêutica. Da Bethesda você aprende isso, hermenêutica séria. Se você quiser aprender, se matricula aqui, depois você me dá a comissão do merchan, tá? Mas de forma séria. Ora, ele nos elegeu, a palavra predestinação é bíblica. É lógico que é. Prorizo, está lá. Não é? O texto de Efésios é antes da fundação do mundo? É. Alguém tinha livre-arbítrio antes da fundação do mundo? Como? Você não nasceu? Então, nós temos que entender qual é a visão de Deus com relação ao homem do ponto de vista da teontologia e do ponto de vista da antropologia. Do ponto de vista da teontologia, tá? E uma exegese assim mais acurada, abre tua Bíblia aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ó, na versão atualizada, eleito segundo a presciência de Deus. A versão corrigida, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Na versão fiel, eleito segundo a presciência de Deus, não muda. Mas e o grego original? O texto diz aqui, ó, o texto diz, ele coloca a palavra kataprognosinteu. A palavra prognosis é conhecimento antecipado. Então, eu não posso interpretar um texto em detrimento de outro. Porque, a meu juízo, o texto fora do contexto gera pretexto. Faz 30 anos que eu estou falando a mesma coisa aqui na rádio, não é? O que é prognosis? Aquilo que é conhecido de antemão ou anteriormente a determinado ponto de referência temporal. É presciência, é conhecimento prévio, é o que se conhece de antemão. Então, veja, é óbvio que o texto de Efésios, Paulo está dizendo aos irmãos, não é? Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou. E aí, Pedro completa, porque é o mesmo Espírito inspirando o texto bíblico, segundo a sua presciência. Do ponto de vista de Deus, senhores, e eu vou terminar propondo um texto para análise do reverendo, antes de você nascer, você é contado, do ponto de vista da teontologia, você é contado entre salvo ou perdido. Não tem esse negócio de um anjo com a borracha na mão, apaga e tira. Não existe isso. Inclusive, se eu admitir isso, eu vou ter que dar o braço a torcer ao teísmo aberto. Mas do ponto de vista da antropologia, quando você nasce, você é potencialmente salvo e potencialmente perdido. É a tua história que vai dizer. Mas isso não quer dizer que Deus interfira, mas que Deus sabe. Isso não modifica a soberania de Deus. Agora observa, para a nossa instrução, olha o que o texto diz
Na segunda epístola de Pedro, eu gostaria da análise do reverendo Amaury. Segunda de Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Bom, se a predestinação, do ponto de vista calvinista, é correta, esse texto está errado. A meu juízo. O texto está errado, porque ele quer que todos se arrependam. Não quer que ninguém pereça. Exatamente. O texto leva em consideração, então, a resposta do homem à impressão do Espírito Santo no coração. Ok. Vamos começar aqui do último para o anterior, né? O texto aí de Pedro, citado, ele fala assim, longânimo para convosco. Isso tem a ver com os eleitos. Isso tem a ver com completar o número daqueles que são salvos, né? Em relação a esses que ele está dizendo que não quer que nenhum se perca. Ou seja, Deus tem um traçado da história, Deus tem um processo da história. E essa longanimidade de Deus tem a ver com isso. Não é um todos amplo aqui, o todos tem a ver com esse contexto de com quem ele está falando. A questão, né, do termo presciência, você tem o mesmo termo se repetindo em Atos 2:23, que ele diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquas. Ou seja, a presciência de Deus não é previsão de Deus. A presciência divina é fato consumado, ou seja, o que Deus viu não muda. Mas presciência não é só conhecimento prévio, isso tem a ver com o amor de Deus. É a mesma ideia, né? Mas aí, presciência é verdade. Não é previsão. Ok, futuro. mas a presciência, saber antes, implica em ele ter determinado? Porque senão não seria essa palavra, né? Porque assim, saber antes, ficar informado antes. Ok. Não, está... Eu assim, também concordo que não muda o fato. Nós entendemos pelo conjunto de coisas aqui que a presciência divina, ela não é uma visão do futuro. Deus não vai fazer, Deus não faz uma previsão do futuro. Ele sabe esse futuro, e ele sabe esse futuro porque é ele quem escreve esse futuro, porque ele vive no futuro, porque ele é eterno, porque ele é atemporal, ou seja, todas essas coisas estão juntas. E em nenhum lugar da Bíblia vai dizer que presciência, eu não posso forçar o termo, tá? Para dizer que presciência divina, presciência está somada ao que Paulo vai dizer em Romanos 8:29, que é pré-conhecimento. Eu não posso dizer que a presciência divina é uma antevisão de que eu ia crer, então Deus, antecipando que eu ia crer, colocou teu nome colocou meu nome no livro da vida. E ainda que fosse... mas ainda que fosse isso, entendeu? Isso não muda... Assim, ou seja, o pastor disse aqui que todo mundo que nasce potencialmente salvo, potencialmente perdido. Não, se é presciência, se Deus já viu o futuro... Não tem potencialmente. Ou seja, quem é salvo e quem é perdido é perdido, não muda nada. Mas quando o senhor diz assim, a presciência, então, ele sabe que ele determinou. Vamos lá. Sabemos que Deus sabe o futuro. Nisso ninguém está discutindo. Sabemos que Deus conhece o futuro, sabe o futuro, tal. Não é previsão. Agora, isso. Agora, ele sabe porque o homem tem livre escolha, mas acima da livre escolha, Deus sabe qual caminho ele vai tomar? Ou Deus sabe porque ele determinou? As duas coisas estão em conjuntas e elas não se dissociam em Deus, porque Deus é um ser eterno. Eu sempre olho aqui, Deus é um ser que vive o passado, o presente e o futuro. Ele é eterno. E Deus vai criar o ser humano. Deus vai criar a vida. E, aliás, eu tenho até eu entendo que Deus, quando cria antes de criar o tempo. Daí eu entendo que a gente às vezes fala que Deus criou o mundo em 7 dias, na verdade criou em nenhum dia. Ele cria a luz, que é o que marca o tempo, é criado no primeiro dia. Ou seja, antes do tempo Deus já criou o céu e terra. Então todas as coisas foram criadas na eternidade. Nessa eternidade, nessa atemporalidade, Deus já
tem o final da história. Ele vai criar, vai cair, vai se perder. E Deus já tem ali todo mundo. Agora, Deus ainda assim cria. Ou seja, ele tem um final determinado por ele. A pergunta que eu fiz ele assim, tem um ele desfecho. sabe tudo, ok, mas ele sabe porque ele determinou? As duas coisas, elas Eu não gostaria de separam. entrar nessa seara. Então, assim, elas não se separam em Deus. Ele, ao mesmo tempo, Deus determinou que as coisas sejam do jeito que ele viu no futuro, ou seja, esse futuro só é o que é porque Deus disse que ele deva ser assim. Ou seja, Deus não criou tudo por causa de um futuro possível. Deus criou tudo por causa de um futuro intencional. Pastor Cruz. Vamos lá, eu quero entrar nessa seara e, na verdade, são várias coisas. Bom, primeiro, dizer que, quando eu disse que o homem é potencialmente salvo e potencialmente perdido quando nasce, do ponto de vista da antropologia, eu não sei, eu não sou Deus para saber se o homem é salvo ou perdido. Não, e acho isso, inclusive, é atribuído... Saber quem é quem? É atribuído, não é, a Spurgeon, a seguinte, que é um calvinista: se você não santifica a sua vida, coloca em dúvida a sua eleição. Um arminiano diz: se você não santifica a sua vida, você perde a salvação. No final das contas, afunila. Mas observa aqui, bom, primeiro, pegando aqui a questão do pastor César. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a determinação de Deus, e ele sabe. Não é isso que está escrito. Eleitos. Aí está aqui, ó, eleitos. Então quem é eleito foi alguém que escolheu, certo? Uhum. Eu escolhido segundo a presciência. Então eu não fui escolhido, eu não determino para saber. É isso que os calvinistas, e até num outro debate, um irmão calvinista, não lembro quem foi, tentou inverter o texto. E o texto não está invertido. Ou eu creio na inspiração plenária da Bíblia, cada palavra no seu lugar, eleitos segundo a presciência de Deus. Por que ele elegeu? Porque ele sabe. Para Deus, o tempo verbal sempre é o presente do indicativo ativo. Deus é ontem, é hoje, e ainda é. Amanhã ele ainda é. Então, eu sou eleito porque Deus sabe a minha história, Deus já sabe. Agora, o reverendo Amaury fez uma colocação, e eu queria voltar lá atrás para não perder o fio da meada, explicando a 2 de Pedro 3, 9, dizendo assim que ele está falando para convosco, né? Longânimo para convosco, que esse convosco, e eu não quero aqui colocar a palavra na boca do senhor, que esse texto se refere ao eleito, certo? Então o texto diz que o eleito pode se perder, porque o texto diz aqui: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso. Quer dizer, e é o que vai acontecer. Aí, veja, nesse sentido, a questão não tem nem lógica, porque diz assim: eu digo que o texto é abrangente, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum, mas que todos, a palavra todos é todos mesmo. Mas aqui, do ponto de vista que o senhor falou, então o senhor está admitindo que um eleito pode se perder. Não, o assunto é longanimidade, o assunto é tempo, o assunto é volta de Jesus, é o cumprimento do tempo. Mas aqui o texto está dizendo que chega ao arrependimento. Não, ele está... Então, o que é? Ele está falando do plano da linha do tempo de Deus. Ele está dizendo... O assunto aqui por que Cristo não volta logo? A resposta é: ele não volta logo porque ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que a história se complete. Ele quer que os salvos se venham. É possível, segundo a leitura. Se Cristo vem antes da hora, é o elemento da perdição aí. Ou seja, aí que tá, muitos que não creram ainda se perderão. O assunto aí é esse. Mas a assertiva que o senhor colocou é que, olha aqui, ó, ele é longânimo para convosco. O senhor frisou aqui. Isso, para com os crentes. Para os eleitos. Não querendo que nenhum pereça. Então, Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, segundo a sua interpretação, não é isso. Possível perder? Não é isso. E aí, volto a dizer. Você fez uma pergunta muito boa, mas ele não está conseguindo responder. Estou tentando entender. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa afirmação é em relação à volta de Jesus. A pergunta que Pedro está tratando, a questão que Pedro está tratando é: por que ele não volta logo?
E ele está dizendo assim, muitos julgam que a promessa é demorada, ou seja, era para Jesus ter voltado e não voltou ainda. E Pedro está respondendo e dizendo para eles, gente, ele não quer que nenhum se perca, ou seja, tem o tempo, tem gente ainda para ser, tem pessoas ainda para serem salvas. Ou seja, tem o tempo de Jesus voltar, que é o tempo marcado por Deus, não marcado por vocês. Porque Deus é que sabe, até a expressão que a gente já tem, até se completar o número dos eleitos. Mas essa fala do pastor Cruvinel no final foi boa, tipo assim, não querendo que ninguém se perca. Não dá margem, reverendo, para que, tipo assim, a vontade de Deus é que você que é eleito não se perca, mas também isso é contigo agora. Não é essa a ideia? Exatamente. Não, eu acho que outros textos podem ser usados até nessa direção. Esse para mim não, esse para mim é muito claro. O assunto de Pedro não é perseverança de vida, não é santidade de vida aqui. O assunto de Pedro é espera da volta de Jesus. E por que tantas advertências para o eleito não se perder, se isso não é possível? Porque tem muitas advertências na Bíblia, centenas. Inclusive, só para corroborar para o senhor, para o reverendo, a própria palavra diz arrependimento. Então, arrependimento é o que leva a, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, assim, as exortações, ou seja, o salvo, ele é salvo para santificação, o eleito é eleito para ser conforme Cristo, ou seja, as exortações, o ensino é o que aponta a direção correta, o ensino é para fazer o que é certo, é para dizer para nós como cristãos, imagina, eu sou eleito, mas não tem nada escrito do que é certo e errado, eu sou eleito, mas não tem nada escrito do que é pecado, eu não tenho exortação, eu não tenho apontamento, eu não tenho ensino, a nossa... Como que eu vou viver como A nossa eleito? teologia é a perseverança dos santos, ou seja, eu vou perseverar em quê? Se eu não tenho referência nenhuma de em que perseverar. A revelação, ela é dada para apontar o caminho para esses salvos. Ok. Isso nós acreditamos juntos. Mas a questão é o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ordo salutis. Qual é a ordem da salvação? Arrependimento primeiro, regeneração depois. Olha o que o texto... E aí mostra a responsabilidade pessoal. E aí eu proponho alguns textos. E me proponho analisar os textos que o reverendo quiser que eu analise aqui junto com ele. Veja aqui, ó. Atos 2, 44. Todos os que creram, voz ativa, estavam juntos e tinham, não é os eleitos, não é os predestinados, não é, entendeu? Mostra a ação do homem. Aí mostra também a possibilidade de rejeitar. O senhor queria, não tem problema, o senhor queria fazer uma inserção? Não, pode fechar. Pode João fechar 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não querem. Isso é Então, normal. quer dizer, a pessoa é que não quer. Então, esse é o normal. Não é é? que assim, parece, né, e é o que muita gente entende, que no calvinismo o ser humano ele não quer, ele vem sem querer, né, e ele nem queria estar no céu e estará na eternidade com Deus. Não é isso, né? O que nós entendemos é isso que Paulo vai dizer, que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Ou seja, é que esse meu querer, Deus, já é uma operação divina na minha vida, né? Quando o texto fala de arrepender e ser salvo, tem a ver com a lógica, a questão lógica da salvação, não a questão cronológica. Quando falamos de ordo salutis, tem a ver com cronologia, e de fato a Bíblia não faz claramente uma cronologia da salvação. A Bíblia deixa claramente qual é a lógica da salvação. Ela diz, não vem de mim, não é obra minha, não é mérito meu, não é... Assim, a salvação não se baseia em mim, ela se baseia em Deus, né? Ela é uma escolha divina. Ele é o autor e o consumador. E o consumador dessa salvação. Ela é uma ação de Deus. Agora, quando eu digo que Deus previu uma fé e por isso me elegeu, não está isso na Bíblia. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é a presciência. Agora, o que Deus viu, a Bíblia não diz. Aliás, pelo contrário, Paulo que fala que aqueles que... Ele vai dizer, aos que conheceu... Paulo vem de uma lógica de raciocínio, né? Ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai dizer, mas quem são os chamados? Ele vai dizer, aos que ele
conheceu, ele predestinou. Os que predestinou, ele chamou no tempo e no espaço. E aí tem essa sequência, é o mais próximo de Ordos Salutis, né, que temos ali. Essa é uma ordem que Paulo monta, né? Mais adiante, Paulo vai dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor? Eu não vou entrar na mente do Senhor, eu não ouso entrar na mente do Senhor para dizer assim, não, Deus viu que eu ia crer, por isso me elegeu. Eu estou entrando na mente do Senhor. Quem primeiro deu a ele para que depois seja recompensado? Eu dei fé a Deus para depois ser recompensado? Não tem isso. Ninguém deu a ele para receber. Ninguém conheceu. Ou seja, o que Deus conheceu para eleger, predestinar, não é dito nas Escrituras. Essa é uma dedução de que ele previu fé, mas a Bíblia não fala isso. Isso é ir além do que o texto diz. Diz que conheceu, mas conheceu. Não diz o que conheceu. O que conheceu, não. Bom, ok. Eu vou passar aqui para o pastor Cruvinel rapidamente. Só um minutinho. Eu quero convidar você para um mergulho nas Escrituras com um único tema: a redenção. A redenção não começa na morte de Cristo. A morte de Cristo é a conclusão da redenção. A redenção se conclui na morte e na ressurreição de Cristo. Mas a doutrina da redenção permeia a Bíblia de Gênesis capítulo 1 até o Apocalipse. E eu quero mostrar para você, dentro das Escrituras, tudo a respeito da redenção. Esse é o mais novo projeto da FTB, é o Teologia Essencial. Esse aqui é o material didático que você vai receber. Bom, você vai receber ele de forma digital, tá certo? Mas aqui dentro do projeto Teologia Essencial, você vai aprender tudo o que você precisa saber para entender a doutrina central do cristianismo, a doutrina da redenção. E, além do material didático que você recebe de forma virtual, você tem um grupo exclusivo de alunos e aulas ao vivo comigo. Começa na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, e vai até... são 4 segundas-feiras, né? Então, segunda-feira, dia 20, próxima segunda, dia 27, próxima segunda, dia 5, próxima segunda, dia 12. São 4 semanas em cima do tema da redenção, que para mim é o tema central da fé cristã. Por que Jesus Cristo é o Salvador? Bom, são 4 semanas e os 4 temas já estão aqui na página. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre esses temas. Além do material didático e da aula ao vivo toda segunda-feira, nós teremos um segundo encontro semanal, também ao vivo. Nesse, você faz as perguntas. Então, na primeira semana, eu dou a aula e você faz as perguntas. Na segunda semana, eu dou a aula e você faz as perguntas. As aulas acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas, eu ando em contra horário de Brasília, e as perguntas e respostas nas terças-feiras também às 20 horas. As aulas serão pelo YouTube, mas as perguntas são exclusivas para os alunos através do grupo exclusivo do WhatsApp. Bom, se você deseja participar desse projeto, lembrando que se é da FTB, tem credencial de aluno, tem certificação no final, você vai ter acesso não somente ao material didático, você pode imprimir para ficar assim também, mas você também vai ter acesso à transcrição das aulas e também das perguntas e das respostas. É um material, quando terminar, você vai ter uma enciclopédia ao seu dispor com o tema da redenção. Então, eu quero convidar você a dar esse passo, mas é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para fazer a sua inscrição. Aguardo você do outro lado, lá no projeto Teologia Essencial. Volto com o pastor Cruvinel. Bom, irmãos, a meu juízo, e eu acho que é juízo de um grande número de irmãos que leem a Bíblia, existe uma lógica, assim, na ordem da salvação, em que pese tenha sido cunhado no século XVIII, essa Ordos Salutis, o que importa é o que a Bíblia diz, não importa o que as institutas dizem, o que as obras dizem. Eu disse que tem lógica, nem claramente cronologia, né? Tem a Vamos lá. Então, eu vejo uma sequência nessa situação, tá? Eu vejo uma sequência. Fé e conversão.
Justificação que o homem crê pela fé e aí ele é justificado. Justificação. Onde está isso? Marcos 1,15. Leia lá, Marcos 1,15. Não é? O texto ele é muito claro. Arrependei-vos, usa o imperativo e crede no Evangelho. Qual é a sua parte? Logo na sequência, não é? Você se arrepende e é adotado como filho. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está dizendo os predestinados. Todos quantos o receberam. Daí se deriva a perseverança. É tal, lembra da salvação em 3 tempos, pastor César Cavalcante, que o senhor, na sua tenra idade, leu ainda com o livro da CPAD, salvação do passado ou imediata, salvação do presente ou contínua, salvação do futuro ou ulterior. Não é? A gente ainda ensina essas coisas. Não é? São os passos da salvação. Óbvio. Depois a perseverança e a glorificação. Eu vejo uma responsabilidade pessoal em Atos 2,21, está chegando ao final, né? Romanos 10, 9 e 10, eu vejo uma responsabilidade pessoal. E nesse texto aqui, que contradiz a visão da regeneração antes do arrependimento. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção de todos. É forçar, né, cometer um deslize de interpretação, para não ser deselegante, dizer como a exegese. Eu tenho muita dificuldade com aquelas expressões, a criptonita disso, porque aqui não tem nenhum super-homem, né? Não gosto dessas expressões. Pode jogar criptonita à vontade, né? Aqui não tem nenhum super-homem. Nós somos irmãos que têm visões. A pergunta que travou, não sei o que. Eu não gosto. São muitas headlines, né? A gente vive na época das headlines. Eu não gosto dessas coisas. E nós estamos entre irmãos. Mas esse texto é assim, que o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E aqui eu quero, de forma eufemismo, dizer que é um deslize na interpretação, dizer que esse todos é só os eleitos. Ok. Então é criptonitinha, né? Você está falando. Pastor, o senhor sabe que eu não tenho esse. Não, sei. Tanto não é que não coloque, não seja isqueirinho. O próprio Jesus, na hora da morte dele, disse: esse é o meu sangue derramado em favor de muitos. Então não tem todos. Mas ele explicou esse texto. É a favor de muitos. Né? O próprio Jesus disse que o sangue dele foi derramado assim. Vamos analisar o texto. O próprio o João 6,44, o próprio Jesus disse, né, ninguém pode vir a mim... se o Pai... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E a expressão aqui, né, trouxer, significa puxar, né, de um poder interno. Arrastar, impelir, ou seja, é uma expressão muito específica, né, de trazer, essa mesma expressão é aquela, quando eu for levantado, eu atrairei a mim, né, Simão puxou da espada. Mas aí quando eu for levantado... Todos atrairiam a mim. Mas é o conceito. Para nós, esse todos é os salvos. Tem a ver com quem será salvo. Ou seja, se ele atraiu, se eu interpretar que eu atrairei todos, que ele morreu por todos, eu vou cair fatalmente no universalismo. Por quê? Se ele morreu por todos, o pecado está pago. Está sendo condenado pelo quê? Aí é outro debate. Você me permite uma parte? Aí nós vamos para o... Você me permite uma parte para não perder o fio da meada, porque eu já estou assim, a uma certa idade, de vez em quando o fio da meada me escapa. Só porque você descobriu que você é o mais velho da mesa, agora você quer usar da prerrogativa da idade. Apesar de 2 anos de diferença, somos solidários. Somos solidários, amigo. Veja bem, eu não acredito ser plausível, se fosse uma outra pessoa, até diria honesto, mas como é o senhor, meu amigo, ser plausível interpretar a palavra todos a bel prazer. Todos é todos, todos é o que o texto está dizendo. Se existe uma diferença semântica na palavra todos, qual é? E quais são os elementos exegéticos para dizer que aquele, por exemplo... Não, mas aí o elemento é o contexto, pastor Cruvinel. Então, por exemplo, do mesmo jeito que o senhor disse que não pode usar a palavra todos ao bel prazer, eu concordo. Porém,
Nem sempre todos, é todos. Então, e aí eu tô chegando lá. E aí a faca para cortar dos dois lados. Ela vai cortar dos dois lados. Também, nem sempre o muitos é muitos, às vezes é todos. Por exemplo, Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Ali é todos. Porque alguém vai ficar sem ressuscitar? Exatamente. Entende? Então, às vezes o muitos é todos, às vezes o todos é muitos. Então, mas e aí, a luz do contexto. Então, mas aí, o contexto veja, vai dizer, né? O mas contexto vai dizer. Exatamente. O que eu quero, porque eu quero chegar na palavra universalismo. Porque o universalismo oferta a salvação independente de qualquer coisa. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação é ofertada a todos, mas só os que respondem à salvação. E aí, Atos 2:21, Romanos 10, 9 e 10. Aí é o sinergismo. João, exatamente. Você entendeu? É essa a questão. Eu queria chegar na palavra universalismo, porque é comum, irmãos calvinistas, tentarem impingir uma visão universalista aos arminianos. E não é verdade. Ok. Reverendo. Então, assim, não é que a gente está colocando, e não é com a intenção de impingir, mas é de dizer assim, né, a implicação do pagamento do pecado de todos, naturalmente, tem que significar perdão do pecado de todos. Se Cristo está dizendo que atrairá todos, e todos aqui significa que ele atrairá todos a ele, então falhou. Teria que atrair todos, não foram todos que vieram. Então, esse todos, ele tem uma direção apontada. O senhor acredita que Israel inteiro vai ser salvo, porque o texto lá diz e todo Israel será salvo? Então, não é um todo amplo, é um todo restritivo. Mas quem define isso? O contexto. E aqui, quando você Na verdade, é uma figura de linguagem. E você tem o todo dentro do contexto da salvação. É todos os que são salvos serão salvos assim. Ainda que eu não seja, vamos pensar aqui, se eu não fosse calvinista, se eu fosse arminiano, para mim o todos não é todos. O todos é todos os salvos. O salvo é quem crê por si, exercendo seu livre-arbítrio, mas só são esses que serão salvos. Mas não parece, pastor, que o texto diz exatamente isso. Aliás, um texto que todo mundo decorou, Roseos Regapsen Cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que o irmão entende o amor de Deus predestinando alguém ao inferno, sem dar a oportunidade da pessoa ser salva? Predestinando alguém dizendo assim, esses são meus eleitos, esses são os meus rejeitados. Entendeu? Se Deus amou o mundo, que amor, porque é óbvio que o homem... Aí eu pego também mais um texto, Gálatas 6:7. Não erreis. Então, Deus não se deixa escarnecer. Mas o senhor não crê na presciência divina? Creio. Tá. Se Deus tem presciência e ele previu que o sujeito ia nascer e não ia crer, qual a chance desse sujeito ser salvo? Isso modifica o amor dele? Tá, mas qual a chance dele ser salvo? Se ele não crê, é uma responsabilidade pessoal. Mas ele foi criado, ele já foi criado, assim, ele já foi criado sem chance de salvação. Não. Vai para o inferno. Ezequiel 18:4 diz, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Mas Deus não previu. Mas, Deus não tinha visto que ele pecaria antes, que ele não iria converter. Senhores, o que é presciência? Diferente da predestinação. Predestinação é determinação, acabou. Deus determina e acabou. Presciência não é ativo, é passivo da parte de Deus. Eu sei tudo, não vou interferir. É óbvio que Deus sabe. Se eu disser que Deus não sabe, é teísmo aberto. Teísmo aberto é heresia. É um equívoco teológico. Ele sabe, mas ele não interfere. Agora, que ele amou a todos, está escrito. Ele sabe e interfere. A Bíblia toda é interferência divina. A Bíblia toda é intervenção divina. Mas vamos lá, peraí, vamos lá, uma pergunta. O negócio está pegando. Vamos falar sobre intervenção e anuência. Reverendo, crimes estão acontecendo agora, alguns deles hediondos, concorda? Eles estão acontecendo porque o criminoso está obedecendo Deus ou porque o criminoso está desobedecendo Deus? Desobedecendo Deus. Se ele está desobedecendo, então porque não é a vontade de Deus que ele faça aquilo. Está expressa essa vontade de Deus. Então a vontade é do homem. Ele está expressa. E a questão assim, no calvinismo, nós não temos problema com a vontade do homem para o mal. O que nós dizemos é total depravação, que é a falta de vontade do homem para o bem. A natureza do homem é fazer isso. E ele foi criado... Então, mas a minha pergunta era assim, ok, eu sei, é boa a resposta mesmo, mas assim, se o homem que está agora para o mal inclinado, se ele foi determinado por Deus, então
Deus tem uma situação moral aí, né? Porque Deus é o autor daquele crime que está acontecendo agora, hediondo. Olha, eu não tenho como fugir da responsabilidade divina por tudo que está acontecendo. Então tá respondido. Entendeu? Não tem como. Ou ele previu e deixou acontecer, ou ele disse, aconteça. Eu entendo que Deus olhou a história e disse, aconteça. E não é mais, aí Deus está sendo... Ele é o ser por trás. acusado. Agora, não, ele não está sendo acusado, ele é dono. Eu estou sendo acusado pelo mundo inteiro. Então, mas assim, Deus é o Senhor da criação. Mas não é por isso que ele vai julgar no final? Ele vai julgar no final, porque aquilo quem faz é o homem. Ou seja, esse ser humano... É o arbítrio do homem. É o arbítrio do homem. Na queda, o homem exerceu o seu arbítrio e foi para o mal e continua no mal. Okay. Eu acho que sobejamente foram colocados. Indo para o final, né? Eu acho que de forma respeitosa e sobejamente foram colocados aqui os pontos de vista antagônicos, óbvio, com relação à questão da ordem da salvação. Proponho aos senhores, a todos os seus teleinternautas, servos de Deus que aqui estão, que a ordem da salvação passa, primeiramente, pelo arrependimento. É óbvio que Deus amou o mundo todo, está escrito. E este amor de Deus, não é? Este amor de Deus permite que a pessoa ouça a palavra, permite que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo, e é possível, inclusive, blasfemar contra o Espírito Santo. Veja lá, senhores, que coisa interessante. Eu observo textos bíblicos, como já coloquei aqui, não é? Que a Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a ordem da salvação, do ponto de vista que eu entendo da palavra de Deus, e não vou ser desrespeitoso, como alguns dizem, não é? Como tolhendo a liberdade de alguém interpretar a Bíblia, mas leiam, senhores, Marcos 1,15, leiam, senhores, Atos 2,21, leiam, senhores, Romanos 10, 9 e 10, leiam, senhores, o texto de 1 Timóteo 2, 5 e 6, leiam João 3, 16, leiam esses textos todos. E com relação à predestinação, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e aí tiram suas conclusões. Eu me sinto feliz, viu, pastor, de estar contigo, reverendo Amaury, que faz um tempo que não vejo, dizer aos meus irmãos que teologia não foi criada no século XVI. Antes disso, nós tínhamos Agostinho, Tomás de Aquino, a patrística, mas antes de tudo isso, o Espírito Santo inspirou para que 66 livros foram escritos, e é sobre eles que nós nos debruçamos aqui. Maravilha, pastor Roberto Cruvinel. Sigam. Deixa o seu canal aí, Isso. o Instagram, não Quem sei, quiser YouTube. aprender grego comigo, pode ser. Opa. Quer aprender grego comigo, irmãos? Olha, grego online, minha proposta é deixar você alfabetizado, falando, lendo, aliás, traduzindo em até 6 aulas dentro da metodologia que o Senhor nos deu graça de imprimir nesse curso. Vem estudar conosco aí, me manda uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, 11967665787. 11967665787. Convidar os irmãos para me seguirem no meu canal do YouTube, que tem muita coisa boa lá, pastor. Maravilha. Tarde da noite eu estou respondendo. O canal é? É Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. E me sigam no Instagram também, Pastor Roberto Cruvinel. Tá bonito esse negócio aqui, viu? Maravilha, obrigado, pastor Cruvinel. Ele tinha, até os cabelos da cabeça dele estavam contados, mas aí ele falou, bom, não mudou a conta. Vamos mudar essa conta aí. Só arminiano que pode fazer isso, né? Porque estava contado, agora não dá mais. Agora já. Vamos lá, pastor, reverendo, bem-vindo aqui. Desculpa, às vezes a gente... Porque assim... Eu não sou arminiano. Depois que você faz, você pede desculpa, né? Aí eu acabo pesando mais conta do perdão. Depois que você faz, você pede desculpa, né, irmão? Não, ótimo. Então, eu acho que vale a pena assim, pro debate. E o senhor é muito bom também. Bem-vindo sempre aqui. Muito bom estar aqui mais uma vez. É sempre privilégio, né, participar. Esse é um programa altamente instrutivo para o povo de Deus. Tem contribuído muito, feito muita gente pensar. E eu acho o
os calvinistas, eles acompanham o programa? Acompanham. Que E legal. assim, eu viajo bastante, Brasil todo, Você fora chega, do o pessoal Brasil. vê, né? Chega, a turma fala, você estava lá com o César? Que legal. Olha, Muito bom. César, nesse meio calvinista, meio arminiano, visto por calvinistas e arminianos. Tá vendo? Então Deus determinou. Mas suas redes sociais, qual é delas, senhor, mais ativa, da igreja? Como Sim, a minha pessoal, PR Amauri Oliveira, e da igreja Ipepenha, @Ipepenha, acha lá no Instagram, YouTube, quiser nos acompanhar, participar de cultos, se inscrever no nosso canal, será um privilégio ter aí você. Tem cultos em português, em inglês, em espanhol, javanês, em tudo uma lá. igreja multicultural. Exatamente. Ipepenha, igreja linda. Tô ficando por aqui, minha gente. Segunda-feira, dia 8, essa é de graça, se liga aí. Segunda-feira, dia 8, vai ter uma imersão sobre leitura assertiva. Muitos irmãos, os evangélicos no Brasil, eles têm a fama de ler mais do que os outros. Só que quem está dentro do nosso quintal sabe que aqui no nosso meio tem muitos empilhadores de livros. Os caras compram os livros e não leem. Você começa a ler o livro e para, não chega no segundo capítulo. Quantas páginas você leu essa madrugada? Oi? Eu li 40. Páginas? Essa madrugada. Eu li... Não, essa madrugada. De ontem para hoje eu li 56. Eu li 40 na pancada só. Mas enfim... eu tenho um projeto chamado Meus Livros, Meus Mentores, mas não quero falar dele. Lá dentro do projeto, eu coloquei um curso rápido de leitura assertiva. E funcionou demais. Então, eu vou dar uma aula, um aulão de leitura assertiva. Quem quiser, faz o quê? Clica no link que está disponível agora no chat ou procura no link da descrição. Deixa eu ver como é que está lá. Leitura assertiva, alguma coisa lá. Olha lá, leitura assertiva. Clica lá. Eu criei um grupo no WhatsApp só para mandar o link para vocês da aula. A aula vai ser dia 8, às 8 horas da noite. Ao vivo, tá certo? Você vai precisar de um caderno. Bom, entra lá que você vai ver. Eu vou mandar um vídeo lá explicando. Dentro do grupo, o grupo fica silenciado até o início da aula, até o dia 8, porque ninguém merece. Um grupo aberto, todo mundo falando. Mas é só para mandar lá as informações. Então tá aí, o podcast está empreendido. E a gente volta às 2 da tarde. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.